Você fala ou você quer cumprimentar? Não, não, pode cumprimentar, tudo bem. Quietinho, quietinho. A gente vai começar, ó. Isso. Vamos começar o evangelho. Você fica comportado aí. Você quer descer? Cansou de ficar aqui? Tá bom, tá bom. Vou pôr você no chão. Pronto. Tá bom, pronto. Vai lá com a sua mãe. Vai lá com a sua mãe. Pronto. Não foi, não. Tá aqui no meu pé. Ó, ó. Mas tá bom. O pessoal não chegou ainda, hein? Já 1 minuto de transmissão, o pessoal não chegou. Estão atrasados. É. Mas estamos aqui, 8 horas estamos no ar, né? Como sempre, a gente buscando atender os nossos amigos. Isso. E vamos lá, Silvana Colombara, boa noite, Luiz Valentim, boa noite, sejam bem-vindos. Elka, Joaquim Quezada, Reinaldo Pasqualini, nós aqui de novo em mais um Evangelho e Orações do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje com a nossa querida Lúcia Aboba, que vai fazer a palestra, hein, gente? Olha, palestra hoje vai ser ótima. Lúcia Aboba. André Gentil, seja bem-vindo, boa noite. Estimo demais as suas melhoras. Que você sare rapidamente, meu amigo. Elizabeth Cândido Ramos, boa noite. Cláudio Mirlaza, seja bem-vindo. Cleusa Almeida, esteja conosco, Cleusa, seja bem-vinda também. Eu e Lúcia estamos aqui para fazer o Evangelho com o maior carinho para vocês. Hoje a Lúcia vai fazer uma palestra maravilhosa. Não tenta fazer essa cara, você sempre faz palestras boas, hoje não vai ser diferente. Vou fazer assim, bem inspirada pelo plano espiritual. Tá ótimo. Michele Delgado, boa noite. Ótimo. Úrsula Sanches, boa noite. Estamos aqui, gente, mais uma vez, em mais um Evangelho de Domingo, retornando às nossas atividades no Núcleo Espírita Plano Maior. Semana passada já tivemos trabalho presencial na quarta-feira, desobsessão na segunda, assistência aos nossos irmãozinhos suicidas na terça, e aí vamos seguindo a nossa vida normal para adiantarmos a nossa vida, o nosso trabalho, né? Isabel Gonçalves, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, gente, para fazer esse nosso evangelho. Como eu falei, a Lúcia é que vai tomar conta do nosso evangelho de hoje. Eu vou passar a bola para ela, para que ela, então, faça a abertura, a palestra, tudo. Depois eu volto no final para fazer as vibrações e a oração final, tá bom? Lúcia, vai com Deus. Obrigada, até já. Até já. Oi, gente, muito boa noite. Espero que vocês estejam muito bem, que essa noite seja iluminada para todos. E vamos começar aqui, à medida que o pessoal vai chegando, vou fazendo a nossa leitura, né? Que a gente sempre faz para começar o nosso trabalho. E eu pensei, dentro do tema que a gente tem aí hoje, segundo a carne, né? O nome da palestra, eu trouxe uma palestra, uma fala, né? Um texto que chama-se Antes do Berço. E ele diz assim: antes do berço, na espiritualidade, examinando as suas próprias necessidades de aperfeiçoamento, terá você pedido a deficiência corpórea que induza a elevação de sentimentos? A enfermidade de longa duração capaz de educar-lhes os impulsos? Essa ou aquela lesão física que favoreça os exercícios da disciplina? Determinada mutilação que lhe iniba o arrastamento da agressividade exagerada?
O complexo psicológico que lhe renove as ideias? O lar amargo, onde você possa aprender quanto vale a afeição? O traço de prova que lhe impõe obstáculos no grupo social a fim de esquecer enquistações de orgulho? O reencontro com os adversários do passado estão na forma de parentes difíceis atendendo a resgates de antigos débitos? A impossibilidade temporária para a obtenção de um título acadêmico de modo a frenar-se contra desmandos intelectuais? A internação passageira em ambiente de pauperíssimo, de maneira a desenvolver a própria habilidade no trabalho pessoal? Aceite as dificuldades e desafios da existência, porque na maioria das circunstâncias são respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e sublimação. Então, após esse texto, muito bonito, muito elaborado dentro da nossa proposta da noite, vamos fechar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, e a gente possa estar aqui de corpo, mente, espírito presente para recebermos o que viemos buscar. E assim vamos agradecendo pela possibilidade de aqui estarmos no dia de hoje, pela nossa vida, pelos nossos lares, pelo alimento à nossa mesa, pelas nossas famílias, pelas nossas vestimentas, pelos nossos estudos, pelo nosso aprendizado, e principalmente agradecendo a esse plano superior, a esses espíritos de luz, a esses irmãozinhos que sempre conosco estão, nos amparando, nos iluminando, nos trazendo a possibilidade de crescer, de nos melhorarmos, que possamos estar aqui, presentes, preparados para o aprendizado da noite, inspirados, que possamos estar, que eu possa levar de alguma forma aquilo que cada um necessita e que cada um de vocês possa estar aberto a esse aprendizado, para que a luz do Mestre Jesus seja nosso farol, que o amor do Mestre nos mostre a cada dia o caminho a ser seguido dentro da cartilha da vida. E que assim, imersos nessa luz, vamos dar início ao nosso Evangelho, Evangelho que nos une, que nos ampara, que nos ilumina, que nos traz tranquilidade, que nos mostra a importância de nos ligarmos a esse plano superior. Que o Mestre Jesus nos ampare e nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Então, minha gente, vamos lá. Vamos aqui falar o que viemos fazer, né? Qual que é a necessidade de cada um nesse momento? Então, dando muito boa noite a quem chegou aqui agora, a quem pegou aí a nossa prece inicial pelo caminho, mas já chegando junto com essa nossa energia de luz, de paz, de amor. E vamos falar um pouco desse tema dessa noite, né? Quando a gente fala segundo a carne, né? Quando ele coloca, né, dentro do texto, inclusive, que vocês receberam, que nós recebemos, né, pelo Facebook, no agendamento da palestra, ele vai falar muito da importância de que nós entendamos qual que é o nosso papel no mundo encarnado hoje, né? O que nós estamos fazendo aqui e o que nos proporciona essa vivência, ou essa estadia nesse tempo que nós estamos aqui. E quando eu fui estudar, na verdade, a leitura inicial, né? Eu fui buscar alguma coisa que seria muito interessante para que a gente pudesse pensar a respeito. Eu encontrei esse pequeno texto, essa pequena reflexão, né? Falando sobre exatamente os acordos que a gente faz antes de chegar aqui, né? Quando a gente esteve na erraticidade, quando a gente esteve onde a gente esteve antes de estar por aqui, eu percebi que quando a gente está aqui, e na minha experiência hoje terrena, e eu acho que talvez a experiência de muitos de nós aí, eu acho que nós percebemos que a gente acaba esquecendo tudo que a gente se propôs a fazer. Então a gente chega aqui, um pouco como o texto manifestou, né? A gente tem uma enfermidade, né? E dentro dessa enfermidade que a gente está vivendo no momento, o quanto a gente não se chateia, não se magoa,
o quanto fica incomodado porque ela está ali nos trazendo dor, nos trazendo imobilidade, talvez, imobilidade física, mental, imobilidade corporal, imobilidade da alma mesmo, da gente não conseguir progredir com as nossas questões. E aí vem aquela reflexão de que se a gente se lembraria de 1/100º daquilo que a gente se propôs a fazer quando a gente resolveu voltar e reencarnar, será que a gente se queixaria ou a gente se deixaria levar por pensamentos não tão felizes, por queixas, por reclamações, por inconformações, como a gente faz por a gente não lembrar, né? O quanto a gente promove, né, um monte de discursos, um monte de dores, de insatisfações, exatamente achando que nós estamos sendo injustiçados. Bom, a gente já sabe por aqui, a gente tem falado, e para quem de repente está chegando agora, muito boa noite para quem está chegando, para todo mundo que está no chat aí, a gente, no final, o Clóvis vai fazer aquela mega vibração legal. Mas para quem está chegando, talvez, na palestra hoje, né? Nós aqui sabemos que nada do que passamos não foi proposto por nós em algum momento, né? Não foi trabalhado de forma que a gente esteja aqui fazendo o que a gente tentou se propôs. Por que eu falo tentou? Porque a gente acaba não fazendo, porque a gente não olhou para esse lado do aprendizado, e porque quando a gente chega aqui no planeta, né, quando a gente reencarna, o ambiente planetário é muito densa mesmo. É um ambiente muito diferente do que aquele que a gente tem no plano espiritual. É claro que cada um aqui, dentro do seu processo de evolução, esteve em algum lugar desse plano superior ou não sei. Cada um está numa etapa de crescimento. E dentro dessa etapa de crescimento, quando a gente se propôs a estar vindo, em que a gente lembrava o que a gente precisaria fazer, e quando a gente chega aqui e a gente tem a densidade do planeta, com todas as provações que diariamente a gente acaba vivendo, porque viver nesse planeta é uma provação atualmente. Eu acho que a gente está no planeta da regeneração, mas é uma provação o tempo inteiro, né? Veja aí as chuvas que a gente está passando, quantas pessoas estão na enchente, quantas pessoas não conseguem chegar nas suas casas. Olha que nós tivemos no Sul há pouco tempo, olha o que está acontecendo lá nos Estados Unidos com as queimadas, com as próprias guerras, né? Então, com tudo que a gente está vivendo, a densidade do planeta, da energia do planeta de uma forma geral, ela é muito densa, ela é muito dura mesmo. Então, tudo que a gente se propôs quando a gente estava fora do planeta, seja nas colônias de restabelecimento, seja em outros lugares, seja até no umbral que a gente pode estar estado, porque se a gente está aqui ainda aprendendo, com certeza a gente teve alguma passagem, esperamos que breve por lá, e que a gente aprendeu a fazer uma oração e sair, e ter um resgate daquele lugar. Então, tudo isso faz com que a gente acabe chegando aqui e não conseguindo se lembrar do que nós nos propusemos a fazer mesmo. E aí, a gente passa por situações, por exemplo, vou dar algumas situações básicas que são muito comuns nos dias de hoje, né? A gente passa por provação profissional, então a gente não consegue achar trabalho, a gente não consegue, talvez, um trabalho compatível com aquilo que a gente saiba fazer num valor que seja suficiente para a gente poder sobreviver. O desemprego acaba acontecendo. A partir desse desemprego, acaba vindo a questão da menos-valia, pode chegar o momento da depressão, pode chegar o momento da ansiedade. E aí a gente acaba esquecendo que essas provas que estão chegando são aprendizados para que a gente retorne à nossa essência, para que a gente retorne ao aprendizado de superar todas essas questões, né? É claro que nunca é fácil, porque se fosse fácil, a gente não estaria passando por uma aprovação, a gente simplesmente seria um movimento de compreensão. Mas dentro disso, então a gente tem a questão do trabalho, a questão das patologias, né? As doenças de forma geral, elas acabam judiando bastante da gente, né? Na incompreensão do que significa, do porquê a gente está passando por isso. Então, Amaro, está passando nessa fase. E é isso. Então, Amaro, aproveitando isso que você está falando, eu acho que é muito importante pensar assim, Jesus, né, Deus, o plano espiritual,
nunca nos dá uma prova maior do que aquela que nós possamos passar, né? Às vezes a gente precisa de ajudinha para alguém carregar junto com a gente essa cruz, talvez. Mas a gente precisa ter fé e a gente precisa ter a certeza, através da oração, através do plano espiritual, através do conhecimento espiritual, de que a gente está no lugar certo e do jeito certo, e que a gente precisa fazer a nossa parte, que é investir na procura daquilo que a gente precisa, procurar aprender e se sustentar na fé de que as coisas vão acontecer da melhor forma. Porque se a gente está passando por isso, de alguma forma a gente acabou assim, necessitando passar por isso, como uma forma de aprender, talvez até fé, a ter fé, talvez a fazer mais orações, talvez a perceber o que o plano espiritual está querendo nos dizer, porque talvez em momento passado a gente tenha tido algum erro ou algum engano, não vamos dizer em erro só, mas algum engano que fez com que a gente perdesse a encarnação e não aproveitasse, talvez, o aprendizado do trabalho, da saúde, né? E fazendo com que a gente despenque, né, no abismo interior, de achar que a gente não tem, a gente não se valida, a gente não se cuida, a gente não vê qual que é o nosso papel social em termos da nossa importância na sociedade. Então, sabe, às vezes é muito importante, falando tanto para você que colocou isso agora, como para quem está aqui, né, às vezes com algum problema nesse sentido, de que se a gente está ali, é exatamente porque a gente não aproveitou anteriormente isso. Ou porque a gente resolveu passar por essa provação para aprender a confiar, para aprender a entender que o plano espiritual se coloca à disposição de diversas maneiras. Então, sempre vai aparecer alguém para falar uma palavra amiga. Sempre a gente tem, por exemplo, acho que é um lenitivo muito grande a gente ter essas conversas de quarta e domingo, porque a gente também tem, a gente espera esse dia para poder se aquecer, se alimentar, né, dessa espiritualidade, porque a gente está junto, isso fortalece a gente. De entender que isso, é preciso ter esperança, sim. É preciso saber que é um momento que vai passar. É um momento, talvez, de estar fazendo algum estudo, talvez de aprender um pouco mais sobre aquilo que você sabe fazer ou do que você não sabe fazer. E talvez até, que a gente costuma muito fazer isso lá no centro, quando... Pode falar por mim mesmo, né? Quando eu percebo que a coisa está meio... Eu começo a despencar um pouco, ou ficar um pouco não tão confiante como eu deveria, eu começo a fazer evangelho todo dia. Eu paro um momento na minha casa, me proponho, e eu faço evangelho todo dia, porque na hora que eu faço evangelho, é como se eu recebesse uma ducha de luz, assim. É como se o plano espiritual me desse mais uma força para mais um dia eu poder superar as minhas limitações. Então, quando a gente fica pensando que a gente só tem este momento agora, essa vida, essa encarnação e tudo acaba por aqui, não vai ter muito sentido a gente entender o que a gente teve antes e o que a gente está plantando para depois. Mas quando a gente estuda, e essa é a tônica da nossa doutrina, né? Entender que existiu um antes, e esse antes reverbera hoje, e que a partir do que eu fizer hoje, eu vou estar plantando para o meu depois, que é o processo da evolução, afinal, a nossa proposta na doutrina é atingir a perfeição, assim como Jesus. Claro que nós temos talvez milhões de encarnações para chegar a isso, mas a gente tem que começar em algum momento. E talvez buscar e entender o quanto a gente faz parte da nossa proatividade. É isso, é buscar o reino de Deus, né? É isso mesmo, mas a gente precisa fazer a nossa parte também, né? Então, quando, dentro desse texto, de novo, a gente fala da gente pensar só no que a gente está vivendo agora, encarnado, neste momento, então, no momento do trabalho atual, da patologia atual, dos desafios de relacionamentos atuais, dos desafios do nosso processo evolutivo, a gente vai acabar percebendo que a gente teve uma prévia antes. Que será? Que de alguma forma nós deixamos passar nas vidas anteriores, né? Desde que a gente desencarnou anteriormente, e que a gente acabou plantando esse momento. Nossa, mas se eu soubesse que fosse assim, eu não faria isso. Ok, a gente não sabia. Por isso que a gente faz. Se a gente sabe, a gente não tem por que errar ou se enganar novamente. Às vezes,
a teimosia da gente é muito grande. A gente persiste no erro, né? Isso na própria vida de agora, né? A gente entra em looping de situações, né? De relações que a gente vai criando, de situações que a gente vai vivenciando, onde a gente faz o quê? A gente entra no looping de enganos. Então, bom, eu fiz isso aqui, não deu certo, mas eu vou tentar mais um pouco. E aí eu volto, porque a nossa vida é uma espiral, né? Enquanto a gente não passar de ano daquela história que a gente vivenciou, não tem como a gente evoluir para a fase seguinte da nossa vida. Então, o que passa a acontecer? A gente vivencia aquela situação, a gente não percebe que a gente está incorrendo no engano, e a gente continua por uma vida inteira incorrendo nos mesmos enganos, porque a gente não está enxergando, porque a gente não está tendo a manutenção de uma visão voltada para a nossa evolução. Quando a gente começa a perceber que a gente entra nesse looping, né, que a gente vai, está acontecendo outra vez, já aconteceu e está acontecendo de novo, já aconteceu e está acontecendo de novo, significa o quê? Que eu não aprendi, que eu não consegui me colocar à disposição no meu próprio aprendizado. Não é nem relacionado às outras pessoas ou à vida como um todo, mas é relacionado à minha pessoa, à minha essência, ao meu espírito em desenvolvimento, ao meu espírito que está procurando crescer, né? E a todas as questões que me chegam e que eu não enxergo isso. Então é assim, gente, se a gente se preocupar só com o que está acontecendo agora, nesse momento, e eu vou me basear, nossa, desde criança que eu passo por isso, depois mais isso, depois mais aquilo, quer dizer, é como se não tivesse momento bom nenhum. E, na verdade, claro que tiveram bons momentos. É que a gente só lembra dos maus momentos por um hábito que a gente desenvolve de só ver coisa ruim. Quando a gente começa a enxergar o que é que tem de bom naquilo que está ruim, a gente vai acabar entendendo efetivamente o que a gente veio aprender. Então, qual que é a lição do momento? Inclusive, enxergar o que eu não estava conseguindo enxergar. Então, falando um pouco, por exemplo, da questão de emprego. Bom, hoje eu estou sem emprego, mas que vantagem está tendo nisso? Claro que tem. Eu estou sem dinheiro, eu estou sem ocupação, aí vai me dando desespero, vai me dando depressão, mas o que eu posso fazer nesse tempo que eu tenho, onde eu estou proativo na busca do trabalho, vamos dizer assim, proativo em entender que talvez a minha lição seja não procrastinar. O que significa procrastinar? E adiando, e adiando. Amanhã eu faço, depois da manhã eu procuro, mas depois eu vou procurar alguma coisa, e mais depois eu deixo para depois. Então, o procrastinar é ficar empurrando com a barriga. E às vezes a nossa missão está exatamente em aprender a não procrastinar, em aprender a resolver agora, ser proativo. Então, se com toda a proatividade, o que é ser proativo? É você ir atrás das coisas, é você se movimentar para que as coisas aconteçam, porque essa energia de movimento, gente, ela acaba sendo favorecida pelo plano espiritual também. Porque se no plano espiritual eu crio essa energia de que eu vou fazer e vai dar certo, eu vou acreditar e vou me colocar concretamente já visando aquele emprego ou aquela situação, aquela melhora de saúde, eu coloco toda a minha energia e toda a minha espiritualidade a favor da realização. Mas se eu fico reclamando, me queixando, não enxergando a lição que está acontecendo, não me colocando à disposição do crescimento, como é que o plano espiritual pode ajudar a gente também? Aí a gente fica reclamando que Deus não está olhando para a gente. Não funciona assim, gente. A nossa proatividade ou a nossa decisão em ser, não é pioneiro, mas em ser resolutivo na nossa vida, ela está diretamente relacionada à nossa vontade de melhorar. É claro que todo mundo tem vontade de melhorar, gente, não é nesse sentido que eu estou falando. Mas eu quero dizer no sentido de que, às vezes, a gente fica acomodado esperando, né? Então, enquanto a gente está esperando, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um curso, a gente pode fazer um voluntariado, que isso é uma coisa muito bacana que a gente sempre fala muito aqui, que no voluntariado quem é mais alimentado internamente é a gente. A gente pode ver se a nossa família precisa de alguma coisa. Às vezes tem um idoso da família que precisa de uma atenção, que o cuidador está precisando se cuidar ou fazer alguma outra coisa. Às vezes tem um idoso que está doente, que não tem ninguém que olhe, e a gente, já que está com um tempinho, a gente pode fazer uma ajuda que seja
mesmo que momentânea, enquanto a gente não está ocupado trabalhando. Então, tudo tem uma função se a gente enxergar. Se a gente se colocar à disposição de enxergar o que aquele aprendizado quer dizer, a gente vai ter como crescer em cima disso. A gente vai ter como buscar uma forma da gente se conectar com as nossas propostas aqui na carne. E tem coisa, gente, que não dá para fazer no plano espiritual. Porque tem coisa que só com esse corpo a gente pode fazer. Aqui, qual que é a vantagem? Né? Se é que a gente tem uma vantagem de estar aqui, que é o aprendizado, que a gente tem em relação ao plano espiritual, é que a nossa energia, o nosso ectoplasma, realiza coisas e movimentos que às vezes o plano espiritual não consegue fazer sem essa energia. Então, muitas vezes o plano espiritual, e aí vem a nossa parte, por exemplo, nas vibrações, ou mesmo nas próprias palestras, ou na cura que a gente precisa, o plano espiritual precisa da nossa energia encarnada para poder ajudar nos processos de cura e das vibrações e de levar energia para quem precisa. Então, olha, até nisso a gente consegue ajudar, porque se a gente não estiver com disponibilidade para essa ajuda, o plano espiritual não consegue ajudar quem ele precisa. Claro que o plano espiritual é supremo nesse sentido e vai sempre dar um jeito, se houver fé, se houver oração, se houver evangelho, se houver estudo, se houver uma rotina, se houver disciplina. Então, assim, fica tudo muito difícil se a gente não se propõe a olhar para isso. Então, o que que tem? A disciplina é importante? Claro que é. Se eu não me manifestar toda semana, no mesmo horário, no evangélico, no lar que a gente vai fazer, como é que o plano espiritual pode se organizar para aproveitar as nossas vibrações? Eu não trabalho a mesma coisa. Se eu nem programar e me disciplinar que eu tenho que chegar no horário todo dia, como é que eu vou conseguir trabalhar sem ter uma regra mais assertiva, né? Se eu me proponho a fazer um voluntariado, não é na hora que eu quero. Eu tenho que cumprir o horário, a determinação daquele papel do voluntariado. Se eu me proponho a estudar, por exemplo, uma coisa muito difícil, olha que exemplo interessante. Uma coisa muito difícil que as pessoas têm, algumas pessoas, não são todas, obviamente, é ter disciplina para o estudo online. Hoje, gente, o estudo online está fazendo quase que 70% do índice de estudos que a gente tem hoje. Faculdades, grande parte hoje do que acontece, inclusive depois da pandemia, ficou mais presente como online, porque isso facilitou, de alguma forma, a vida das pessoas. Apesar de que eu, particularmente, gosto muito do presencial, porque eu gosto muito de estar com as pessoas próxima. Mas o online facilitou muito a vida. Mas se a gente não tem uma disciplina para fazer um estudo online, eu não vou conseguir fazer. Então, eu conheço muitas pessoas que não conseguem estudar online porque não tem disciplina, e aí não dá conta, e atropela uma aula em cima de outra aula, e aí perdeu, e não preencheu o fórum, não preencheu o questionário que tinha que fazer. Isso é disciplina também. Para eu poder estudar, para fazer um home office, por exemplo, hoje está na moda também, né? Grande parte das pessoas é mais econômico para a empresa, às vezes, não sei se é melhor para quem faz home office, porque a gente trabalha em dobro, porque a gente não sai do trabalho, mas, de qualquer forma, a gente precisa ter uma disciplina. Quer dizer, então eu estou em casa fazendo home office, mas eu vou lá cozinhar, vou passar, vou conversar com os amigos, vou cuidar de filho. Não tem como. Se eu estou fazendo home office, se é parte do meu trabalho, eu tenho que ter a disciplina de trocar minha roupa e ir para frente do computador naquele horário. Porque se eu não fizer isso, eu não estou me disciplinando para ter um resultado efetivo sobre aquilo que eu preciso. E nós precisamos de resultados na nossa vida, seja ele qual for. Um resultado por uma alimentação melhor, um resultado por um exercício físico, um resultado pelo evangelho que a gente faz, um resultado pela nossa doutrinação em relação às coisas que a gente quer melhorar. Então, como é que a gente melhora as nossas coisas? Buscando essas coisas. E se a gente pensar, de novo, só na questão desta encarnação, a gente vai se frustrar muito. Porque se eu pensar só o que está acontecendo aqui, na falência do trabalho, na falência da doença, na falência dos relacionamentos, na falência da comida, eu não vou aprender nada do que eu vim aprender. Eu vou só ficar me preocupando e correndo atrás de uma coisa que eu não vou alcançar nunca. Então, dentro desse processo, o mais importante, dentro, inclusive, do que o Amaro colocou aí com muita tranquilidade de compartilhar com a gente, eu fico grata por isso, que você possa compartilhar, porque tem muitas pessoas na mesma situação. Às vezes, a gente poder se colocar à disposição desse olhar para o que eu posso fazer de bom,
o que eu prometi para mim mesmo, o que eu me comprometi comigo quando eu estava desencarnado, a realizar aqui agora. E se eu não estou conseguindo fazer o que eu estou fazendo, por que será que eu não estou conseguindo? Será que é porque eu não estou tendo o pensamento de que houve alguma coisa que agora eu preciso aprender? Será que efetivamente também tem a questão do mercado está muito complicado e os empregos não estão, principalmente para pessoas mais especializadas, com salário um pouco maior, não estão tão fáceis? A economia está oscilante, porque é o que está acontecendo no mundo inteiro o tempo todo. A doença, porque tem muito vírus no ambiente e a gente não cuida desse sistema imunológico, a gente acaba desenvolvendo a doença, ou as doenças crônicas, porque efetivamente eu acabo não cuidando do meu corpo, eu não consigo. Quem sabe numa outra encarnação eu abusei do meu corpo na comida, na falta de cuidados, na falta de exercício, no uso do álcool, no uso de drogas, no uso de cigarro, e agora eu estou tendo que resgatar isso na minha saúde, por exemplo. E será que em encarnação passada eu também não desprezei empregos importantes, tive oportunidades e não aproveitei, fiz outras coisas e não me coloquei à disposição desse todo, e agora eu estou tendo que efetivamente ter a persistência e ir atrás daquilo que eu preciso, né? E quando vem o processo da tristeza ou da depressão, ou da ansiedade, porque eu não estou conseguindo, de eu efetivamente ter certeza que agora vou me comprometer com esse trabalho? Quem pode saber, né, gente? A gente não lembra, graças a Deus, porque se a gente lembrasse, a gente não evoluiria, né? Se nos foi dado a bênção do esquecimento, é porque tem uma razão para isso. Então, se a gente está passando por um momento difícil, seja ele qual for, vale lembrar que o nosso momento não é só agora. Vale lembrar que a nossa vida não é feita só da nossa idade nesta encarnação. A nossa vida é feita de toda a nossa história pregressa, em outras encarnações, em outros momentos. E que agora é um presente, é o hoje, é o momento de eu me preparar e plantar uma próxima encarnação melhor, talvez mais leve, talvez não tão pesada, né, em termos de aprendizado, mas que eu venha como um voluntário para ajudar aqueles que estão em dificuldades também, por que não? A gente não está aqui só passando por supostas provações, só porque a gente está, muitas vezes, resgatando. Pode acontecer que um de nós já tenha cumprido, de alguma forma, grande parte, né, da sua trajetória kármica e esteja aqui para ajudar as pessoas que estão por aqui, que com certeza foi o que Jesus fez com a gente, né? Ele já estava ascensionado, ele voltou aqui na carne para poder trazer para nós essa visão de mundo de amor, né? De crescimento, de entendimento, dentro da doutrina, né? Dentro da cartilha de Jesus, como a gente gosta de falar por aqui. Então, pensando nisso, eu deixo aqui essa reflexão. O que eu posso fazer hoje para eu melhorar tudo o que eu estou sentindo? Mesmo que seja difícil, eu sei que é difícil muitas vezes a gente se conectar, mas faça o evangelho todo dia, faça uma oração, né? Peça ajuda do Mestre Jesus, do plano espiritual, dos seus mentores. Se precisar, vá na casa, venha presencialmente lá no centro, receba um passe presencial para você estar mais perto concretamente, né? Eu gosto muito, como eu falei, eu gosto muito da presença, né? Eu gosto de estar junto com as pessoas. Faça literaturas. Então, aproveitando o tempo que nesse momento está sem o uso profissional, talvez, ou no destempero da doença, aproveite para fazer literaturas edificantes, aproveite para ler um pouco mais, talvez, sobre o espiritismo dentro da nossa codificação, ou romances que são um pouco mais fáceis de ler, mas faça, gente, faça alguma coisa para que você possa utilizar bem o tempo que você tem aqui, porque não é só ele agora. Esse tempo que você tem aqui, ele é um agregado de todos os tempos anteriores que você já teve, das coisas que você aprendeu e está aplicando aqui, e das coisas que você precisa aprender porque você não aprendeu naquela hora. Não passou de ano ali, mas vai passar agora. Então, é importantíssima a nossa proatividade em relação à fé, né? A fé raciocinada, que é a tônica da nossa doutrina, em relação à nossa disciplina com a oração, a nossa disciplina a um trabalho voluntário e a nossa disciplina na utilização do nosso tempo
quando ele pode estar mais ocioso, vamos colocar assim, e que a gente pode aproveitar para apresentar resultados melhor para a nossa própria evolução. Então, eu acho que fica aí essa reflexão da noite. Espero que vocês se sintam acolhidos, aconchegados, que vocês se sintam mais preparados para entender toda a nossa trajetória por aqui e que vocês possam fazer, a partir de agora, alguma coisa que vai deixar você em equilíbrio, em tranquilidade, atraindo, inclusive, as coisas boas que cada um de vocês quer. Porque a única forma da gente progredir é a gente tendo certeza que o nosso caminho ele está certo. E o que está aqui com a gente agora é o que a gente tem para aprender de melhor. Tá bom? Então, eu vou deixar vocês agora aqui com o Clóvis, para ele fazer as vibrações maravilhosas para todo esse mundo que está aí, né, no chat, para todo mundo que precisa, e com esse amor imenso no coração que a gente vai fazer agora. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui com vocês para a gente fazer as vibrações e orações da noite, né? Vamos ver se a gente consegue aqui isso, deixar o Jesus ali junto com a gente. E a Lúcia vai esperar um pouquinho, ou nos ouvindo e nos vendo, para que a gente possa, então, fazer as nossas vibrações. Então, vamos fazer as nossas vibrações com muito amor, com muito carinho, iniciando pela paz mundial, que os dirigentes das nações possam encontrar, através do diálogo, a paz para todo o nosso planeta. Vamos vibrar inicialmente pela região da Palestina e Israel, que possa esse cessar-fogo que foi assinado ser de forma definitiva para toda aquela população tão sofrida e dos dois lados, e que possam realmente os reféns serem trocados e libertados para a alegria de todos. Vamos vibrar também pela Ucrânia e Rússia, que possa haver um cessar-fogo também, possa haver paz, possa haver equilíbrio entre esses dois países, para que também as lutas, as mortes cessem e se chegue a um acordo. Vamos vibrar agora pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes, os nossos governantes possam encontrar um equilíbrio nas negociações para que os nossos orçamentos possam ser equilibrados, possam ser fixados para que o Brasil entre num caminho de crescimento e de progresso. Nós vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor, ó Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente, que as tuas correntes médicas possam se utilizar dos nossos ectoplasmas para fazer a cura, e, se não for possível a cura, o alívio de todos aqueles que sofrem. Nós vamos vibrar também por todos os detentos, que esses irmãos possam se arrepender dos seus males praticados, pedir perdão a Jesus, a espiritualidade, se arrepender dos seus males praticados e possam recomeçar ainda nesta encarnação o seu refazimento espiritual. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro ou de drogas. Que todos esses irmãos, Mestre Jesus, possam ter o teu evangelho, caminho a seguir para se livrarem dos seus vícios. Nós vamos vibrar por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada e pela velhice desamparada. Mestre Jesus, que a tua luz, o teu exemplo, seja o caminho para esses irmãos seguirem e progredirem nesta encarnação. Vamos vibrar também pela paz entre todas as religiões. Vibremos por todos os lares em desarmonia, Mestre Jesus. Que as tuas luzes brancas, tua calma, tua paz possa ser derramada em cada um desses lares em desarmonia,
e que cada um desses irmãozinhos possa receber o amor, a paz, o equilíbrio. Vamos lembrar também por todos os desaparecidos, crianças, jovens e adultos. Mestre Jesus, que as equipes de resgate possam ser intuídas pelos amigos do plano espiritual a encontrarem essas pessoas desaparecidas e trazê-las de volta ao seio de suas famílias. Vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles cujos nomes estão no chat do nosso Evangelho e Orações de hoje. Todos esses irmãos recebam o abraço fraterno das correntes do plano maior da espiritualidade, recebam a ajuda necessária, a cura quando isso for permitido, Mestre Jesus, e se a cura não for possível, o alívio de suas dores. Nós vamos vibrar também por todos os nossos desafetos desta encarnação e de encarnações passadas. Mestre Jesus, que os amigos do plano espiritual levem até esses nossos desafetos o abraço, o carinho, o nosso pedido de perdão, o nosso arrependimento pelos males que praticamos, para que a gente possa recomeçar como pediu Jesus, a seguir para e passo com esses irmãos rumo à espiritualidade amiga. Vamos lembrar também por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Que todos eles recebam a luz do nosso Mestre Jesus, a paz, o carinho, o equilíbrio. Nós vamos lembrar também por todos aqueles cujos nomes se encontram nas nossas listas de vibrações. Primeiro por aqueles que têm Alzheimer, que têm Parkinson, que têm esclerose múltipla, que têm AVC. Recebam eles das correntes médicas do plano espiritual muita ajuda, muito fortalecimento e a cura tão necessária, o alívio das suas dores tão importante. Vibremos também por todos aqueles que têm câncer, por todos aqueles que têm problemas ortopédicos, por todos aqueles que estão em depressão, por todos aqueles que estão com problemas espirituais. Recebam todos esses irmãos o apoio das correntes médicas do espaço, dos terapeutas que possam conversar e ajudá-los nas suas noites de sono. Vibremos também, Mestre Jesus, por todos aqueles que têm diabetes e aqueles que têm outras doenças tão graves e tão complicadas quanto a diabetes. Possam ser eles também receber a ajuda dos amigos do plano espiritual das correntes médicas, Dr. Bezerra, Dr. Humberto Seabra e Corrente Azul. E vibremos também por aqueles que são desencarnados, tanto suicidas quanto os de morte natural, desencarne natural, que possam eles, Mestre Jesus, receber o socorro das tuas correntes para encaminhá-los aos hospitais e casas de saúde do plano maior da espiritualidade, principalmente, Mestre Jesus, aqueles que honesta e sinceramente se arrependeram dos seus males praticados, pediram perdão aos seus cobradores, aos seus devedores. Ajuda os Mestre Jesus a seguirem em frente. Vamos vibrar também agora pelos nossos lares. Que a tua luz branca esterilizadora passe por todos os ambientes do nosso lar. Vamos mentalizando cada um dos cômodos da nossa casa, para que tudo seja limpo, tudo seja esterilizado, miasmas sejam retirados, fluidos deletérios, e eventualmente irmãozinhos que venham trazer a discórdia possam ser encaminhados à seara bendita do Mestre Jesus para esclarecimento. E vibremos, queridos irmãos, finalmente por nós mesmos. Mestre Jesus, que as tuas luzes abençoadas sejam derramadas sobre cada um de nós, que possamos ter a tranquilidade, o equilíbrio e a harmonização interior para seguirmos um novo caminho rumo ao crescimento espiritual. Vamos pedir também às correntes médicas que fluidifiquem as águas que cada um de nós colocou sobre as suas mesas neste Evangelho. Que essas águas possam ser fluidificadas com a medicação necessária para que todos nós possamos receber o remédio para os nossos males físicos
e espirituais. Que assim seja, graças a Deus. E vamos então agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos virtualmente. Que todos nós, Mestre Jesus, possamos receber as tuas bênçãos neste momento. Agradecer imensamente a Lúcia pela palestra de hoje, muito edificante, muito esclarecedora, de que nos permitirá meditar durante a semana sobre este tema. Que os bons amigos do plano espiritual nos ajudem e nos abençoem, e estejam conosco a nos dar apoio agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Prontinho, voltamos de novo, eu e Lúcia aqui, para dizer um tchauzinho para vocês. Uma excelente semana a todos vocês, que possam estar com muita energia, com muita força para iniciar essa semana de trabalho. Aqueles que forem na nossa casa estará aberta na quarta-feira para recebê-los com muito amor e com muito carinho. Eu e Lúcia estaremos lá na quarta-feira para recebê-los. Lúcia? Boa noite, gente. Uma excelente semana e que fique aí a reflexão para vocês ficarem muito bem. E da minha parte, nos vemos na quarta, que por sinal vai ser muito bom esse encontro, como sempre são os nossos encontros. Boa noite e uma boa semana. Um beijo para vocês. Fiquem em paz. E até semana que vem, se Deus quiser. Até mais.